Eita, chegou a hora difícil, hein? Vamos lá? Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, graça e paz aos presbiterianos e reformados. Meus irmãos, hoje nós chegamos no último dia do nosso estudo. Nós iniciamos o projeto a fim de compreender um pouquinho melhor as doutrinas da graça e consideramos por bem desenvolver os 5 pontos do calvinismo, né? Que trata especialmente da salvação pessoal de cada cristão. Gabi, você pode descer aquela porta, por favor? Então, hoje, nós vamos tratar da perseverança dos santos. É o 5º ponto do acróstico TULIP. E antes de iniciar e entrarmos nessa questão da graça preservadora, eu queria trazer algumas informações que eu considero relevantes para vocês, tá? Só deixa eu marcar a página aqui. Vamos lá. Em resumo, TULIP, ele é o acrônimo, né, para o mecanismo da nossa salvação pessoal. E é só isso, tá? Nada além da nossa salvação pessoal. Mas a teologia reformada, ela inclui imensuravelmente mais que simplesmente a nossa salvação. E eu digo isso porque muitas pessoas confundem ser calvinistas com ser reformado, né? Normalmente, o teólogo reformado, ele reivindicará o próprio período bíblico para a origem histórica de sua fé. E a tendência de submeter a reflexão teológica à autoridade das Escrituras faz com que os reformados definam a essência de sua crença não como uma elaboração teológica diferente, ou seja, mais um meio de se interpretar a Bíblia, né? E certamente essa também era a razão pela qual Jonathan Edwards, né, o teólogo reformado mais influente do século XVIII, ele não se sentia confortável de ser chamado calvinista, mas preferia ser conhecido como um cristão bíblico. O holandês Abraham Kuyper, em suas famosas palestras sobre o calvinismo, lembrou que Calvino não foi o autor desse sistema, mas Deus, e que por essa razão o calvinismo nunca queimou incenso sobre o altar de gênios e nem tem erguido monumentos a seus heróis e raramente os chama pelo nome. É por isso que é muito difícil nós vermos vermos indicações de teólogos reformados com relação a biografias dos reformadores, né? Eles tratam propriamente da teologia em si, do estudo teocêntrico. Logo, aqueles que compartilham a fé reformada apelam com frequência às Escrituras como a fonte última de sua teologia. Portanto, a teologia reformada nada mais é do que um estudo teocêntrico e não antropocêntrico. Deus no centro e não o homem. Concluímos que ser calvinista não é necessariamente ser reformado, mas ser reformado implica necessariamente em ser calvinista. Amém até aqui? Ficaram claro? Ficou claro? Se surgir alguma dúvida para aqueles que estão assistindo, mandem os comentários. Os meus assistentes, Jeff e Ismael, vão me auxiliar em identificar essas dúvidas. Pai do Senhor, varão. Tudo bem? Graças a Deus, chegou o Rafa aqui, abençoado do Senhor. Um retorno ao calvinismo. Quem é que está chegando aí? Ô, Tulhão, com a Bíblia King James de estudo. Túlio, pode descer tudo, tá, vaso? Por favor. Amém. Amém. Há mais de 10 anos, o ministério Christianity Today, fundado por Billy Graham,
publicou um artigo chamado Young, Restless, Reformed. Calvinism is making a comeback and shaking up the church. Jovem, incansável e reformado. O calvinismo está retornando e balançando os alicerces da igreja. E neste artigo, o autor Colin Hansen analisou um fenômeno que teve início há mais ou menos 2 décadas. O retorno de muitos jovens cristãos às doutrinas reformadas. E ele entrevistou alguns pastores jovens e membros de igrejas que saíram de movimentos carismáticos ou igrejas sensíveis aos públicos, né, e que agora adotaram as doutrinas reformadas, especialmente os jovens. Aparentemente, o velho puritanismo do século 17 e 18 parecia ser o combustível ideológico por trás do retorno ao calvinismo. Muitas obras puritanas estavam sendo relançadas por causa desse interesse renovado. E um professor, em Gordon Conwell, chegou a dizer que ele suspeitava que jovens evangélicos eram atraídos aos puritanos em busca de raízes históricas mais profundas e modelos para um cristianismo mais dedicado. Então, eu acredito, né, que grande parte desse avivamento que nós estamos vivendo, ou seja, um retorno às Escrituras, né, ele está fazendo com que os jovens, até mesmo os jovens que fazem parte de denominações carismáticas, pentecostais, neopentecostais, eles se sintam atraídos pela teologia reformada, em específico pelo calvinismo. E grande parte desses jovens, eles são influenciados principalmente pela teologia puritana. E eles buscam uma ideologia cristã, né, ou um princípio de vida que seja mais dedicado às raízes do evangelho, um cristianismo bíblico. Então, o que nós estamos vendo aqui hoje, né, nós estamos com 3, 6, 9, 10 jovens aqui, e uma jovem maravilhosa que é a minha mãe, né, nós vemos aqui o interesse de vocês pela teologia reformada, né, ou pelo calvinismo. Então, todos, de algum modo, estudam as doutrinas da graça. E isso é parte do avivamento que nós estamos vivendo na igreja. Então, abram as suas Bíblias agora, em Romanos 8, 28, 39. Novamente, eu vou repetir, viu? Ser calvinista não é necessariamente ser reformado. Mas ser reformado implica necessariamente em ser calvinista. Lembrem-se disso. Romanos capítulo 8, versos 28 ao 39. Diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um pouquinho sobre Romanos. É incontestável no meio cristão de que a autoria é paulina. Nós vemos isso também no capítulo 1, verso 1. Como também vem a parada por fatos históricos, tais como a sua pretensão a ir a Roma, nós vemos isso no capítulo 1, verso 15 e 15 e 24, e em caminho para a Espanha, ou a referência feita também em favor das igrejas empobrecidas de Jerusalém, no capítulo 15, verso 26 e 33, como ainda por referências próprias, características tais como a de ser apóstolo entre os gentios, e acresce-se ainda a esses elementos referências pessoais de conhecimento comum, tais como Fibe, Priscila e Áquila e Timóteo, que se tornam um elo importante entre o escritor e o destinatário. Estima-se que o texto de Romanos tenha sido escrito por volta de 57 a 58 depois de Cristo, quando Paulo estava em Corinto, na casa de Gaio. Ao final de sua terceira viagem missionária aos territórios que contornam o mar Egeu, às vésperas de partir para Jerusalém, levando a oferta para os crentes pobres. O portador dessa carta é uma senhora chamada Fibe, aparentemente diaconisa de Quencreia, subúrbio de Corinto, que estava de saída para Roma. Então, como não havia serviço postal, normalmente as cartas elas eram enviadas por pessoas de confiança e recomendadas. Entendendo que concluíra o seu trabalho evangelístico na região da Galácia, da Macedônia, da Acaia e da Ásia, com fundação e estabelecimento de muitas igrejas e entregue essas a seus pastores e líderes, Paulo ele planeja ampliar o seu horizonte de evangelização. Ele queria campos novos para evangelizar para Cristo, não querendo edificar sobre fundamento alheio, ou seja, lugares onde outros apóstolos e evangelistas já tinham passado. Ele decidiu ir para a Espanha, a mais antiga colônia romana do Ocidente. Mas a ida à Espanha também lhe daria a oportunidade de realizar um antigo sonho. Como cidadão romano por direito de nascença, ele ainda não conhecia a igreja de Roma. Então seria útil unir o útil ao agradável ao passar por Roma em seu caminho para a Espanha. Dúvidas até aqui? Dúvidas? Então, Paulo escreveu a carta aos romanos com o objetivo de preparar os romanos para a sua chegada. Aparentemente, a igreja de Roma ela havia sido fundada por membros e não por apóstolos. Romanos que estavam no dia de Pentecostes, na vinda do Espírito Santo. Então, aqueles que foram convencidos pelo testemunho dos apóstolos em Jerusalém, retornaram para Roma e eles mesmos começaram a evangelizar. E a igreja de Roma foi fundada por próprios membros e não por um líder ou alguém proeminente no início da igreja. Então, eles ainda não tinham uma referência apostólica, eles ainda não tinham um líder, um pastor, né? Então, Paulo, com a intenção de conhecer os romanos, ele envia a carta de Romanos como sua credencial teológica. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Né? E é importante, eu quero ler algumas citações da importância de Romanos. Romanos ele é fundamental para a teologia sistemática. E na linguagem de John Murray, é uma exposição e uma defesa do evangelho da graça. Eu vou citar um monte de comentários. Tá? John Stott considera que Romanos é uma espécie de manifesto cristão. Já F.F. Bruce chama os romanos de o evangelho segundo Paulo. Guilherme Orr diz que doutrinariamente Romanos é o maior livro já escrito. Nenhum livro da Bíblia exerceu tanta influência sobre a teologia protestante e nenhuma carta de Paulo revela de forma tão clara
o pensamento teológico do apóstolo aos gentios. Calvino chega a registrar o temor de que seus elogios a essa carta, longe de aumentarem a sua grandeza, pudessem apenas diminuí-la, uma vez que ela explica a si mesma desde o princípio e se dá a conhecer mais claramente do que jamais poderíamos expressar com palavras. A influência de Romanos, ela alcançou até mesmo o meio acadêmico. Francis Schaeffer diz que até bem pouco tempo o livro de Romanos ele era estudado em escola de direito norte-americanas, a fim de ensinar aos estudantes a arte de tecer uma argumentação. William Greathouse, descrevendo ainda a singularidade de Romanos, ele cita Lutero, afirmando o seguinte: esta epístola é a parte principal do Novo Testamento e o mais puro evangelho, que certamente merece a honra de um cristão não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas também de dedicar-se a ela diariamente como um alimento para a sua alma, pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida, e quanto mais ela é estudada, tanto mais agradável se torna e melhor parece. Os eruditos comparam Romanos à cordilheira do Himalaia. Nessa epístola, Paulo ele sobe às alturas excelsas e atinge o ponto culminante da teologia cristã. Por inspiração divina, o velho apóstolo expôs de forma lógica as grandes doutrinas da graça. Como eu disse anteriormente, a teologia reformada ela não é apenas mais um sistema para se interpretar as Escrituras, mas é um modo bíblico de se ler as Escrituras. Juan Scal, novamente, diz que a carta aos Romanos tem sido o ponto de partida, inspiração e fonte de muitos pensamentos teológicos, ou seja, grandes líderes do passado e grandes movimentos avivalistas tiveram origem com a leitura de Romanos. Essa epístola é provavelmente, mais que qualquer livro da Bíblia, tem influenciado a história do mundo de forma dramática. E eu quero citar algo para concluir a importância de Romanos. Foi por intermédio de sua leitura que Agostinho de Hipona, o grande líder religioso e intelectual da África do Norte, professor de retórica em Milão, o maior expoente da igreja ocidental no período dos pais da igreja, foi convertido a Cristo em 386. Agostinho ele viveu de uma forma devassa, entregue às paixões carnais, prisioneiro do sexo ilícito e ao mesmo tempo objeto das orações de Mônica, sua mãe, até que se assentou a chorar no jardim de seu amigo Alípio, quase persuadido a começar vida nova, mas sem chegar à resolução final de romper com a vida que levava. Ali sentado ele ouviu uma criança cantar numa casa vizinha: tole lede, pega e lê, pega e lê. Ao tomar o manuscrito do amigo que estava ao lado, seus olhos caíram nestas palavras: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Romanos 13, 13 e 14. Imediatamente os seus olhos foram abertos e ele foi convencido pelo testemunho das Escrituras, sem dúvida, a abandonar o seu velho modo de viver. O próprio Agostinho confessou dizendo: eu não li mais nada e não precisava de coisa alguma. Instantaneamente, ao terminar a sentença, uma clara luz inundou o meu coração e todas as trevas da dúvida se desvaneceram. Agostinho, então, ele se tornou o maior teólogo da igreja ocidental, fonte da qual beberam Lutero, Calvino e outros reformadores. F.F. Bruce, de forma pertinente, também afirma que está além da nossa capacidade de avaliação o que a igreja e o mundo devem a esse influxo de luz que iluminou a mente de Agostinho ao ler as palavras de Paulo. A igreja deve muito a esse episódio não planejado. Indo para o texto de Romanos agora,
eu resolvi expor o quinto ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, fazendo a leitura de Romanos, porque é um texto que ele deixa claro, ele não deixa outra conclusão senão isso de que nós temos a garantia da nossa salvação. No versículo 28, eu vou expor verso a verso, tá bom? No versículo 28, Paulo diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. O apóstolo ele inicia o versículo 28 com um verbo extremamente sugestivo. Sabemos. Ele não diz esperamos ou supomos, mas sabemos. Thomas Watson compara o versículo a um artigo do nosso credo. E segundo F.F. Bruce, o verbo saber expressa o conhecimento da fé. A palavra grega, ela vem de um termo... Lari, a câmera está torta ou está torta, né? Você está centralizado? Amém. Então, é de celular para celular, então. Esse termo, sabemos, no grego, ela vem de um termo usado para matemática. É algo exato e incontroverso, absoluto. Não é uma conjectura hipotética, mas a certeza experimental. Ou seja, nós temos convicção, é certo. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Nota no seu decreto. A palavra que não diz que todas as coisas contribuem para o bem de todas as pessoas. Isso não é universal, mas é aplicado a um grupo de pessoas. Aos que foram chamados por seu decreto. Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Paulo aqui ele está pensando em um grupo composto por indivíduos, né, claro, mas não obstante que esses indivíduos constituem um todo incorporado. Isto é idêntico ao procedimento do apóstolo em Efésios 1,14, onde ele diz, como também nos, plural, elegeu nele, isto é, em Cristo. Cristo é o eleito e o escolhido. E os crentes, aqueles que pertencem a Deus, são eleitos e escolhidos em Cristo. A expressão dantes conheceu tem como seu ingrediente básico o conhecimento. Esse grupo de indivíduos, os membros desse todo incorporado, eles são dantes conhecidos em que sentido? No sentido de fazer parte do plano ou propósito eterno de Deus. Versículo 28, chamados por seu decreto. Eles têm um papel a executar no plano divino. Eles têm um papel a designar, eles têm um propósito, eles têm um objetivo. E a decisão de Deus aqui é que aqueles que compõem este grupo sejam semelhantes ao seu Filho em forma e aparência, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus decidiu isto dantes, ou seja, na eternidade, para que Cristo ele pudesse ser o primogênito entre muitos irmãos. E o termo primogênito, ele significa o mais alto em hierarquia ou posição. Cristo é supremo ou primeiro, e isso fica claro nas epístolas paulinas. Por exemplo, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
A supremacia de Cristo, ela é sobre e entre muitos irmãos, aqueles que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O posto de Cristo como primogênito mostra que ele é o cabeça exaltado da nova humanidade, como o segundo Adão. Nós vemos isso em Romanos 5, 12 ao 21 e 1 Coríntios 5, capítulo 15, verso 22. A força dessa passagem de Romanos, versos 28 ao 30, ela foi colocada sobre a ação de Deus, seu plano e a realização de seu decreto. Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A predestinação é um termo grego priorizo, que traz a ideia de um decreto de Deus desde a eternidade. E literalmente traduzido, ele está em decidir de antemão e predeterminar. Então trata-se de uma ação soberana, livre e graciosa de Deus. Deus determina. Foi Deus quem nos escolheu e não nós a Ele. E por isso que a eleição ela é incondicional, ou seja, não está condicionada à vontade do homem. Ele não nos escolheu porque prevíamos que iríamos crer, né? Mas cremos porque Ele nos escolheu. A eleição ela não é o resultado da fé, mas a sua consequência. A eleição não é filha da fé, mas a sua mãe. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade, mas nos escolheu para a santidade. Efésios 1, 4. A santidade ela não é a causa da eleição, mas o seu resultado. Deus não nos escolheu por causa de boas obras, mas nos escolheu para as boas obras. Efésios 2, 10. Assim, as obras não são a causa da eleição, mas a sua consequência. Nossa salvação, então, não resulta da iniciativa humana, nem do mérito humano, já que tudo provém de Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18. E em segundo lugar, nós temos aqui, nós já vimos o predestinou, e agora nós vamos para os chamou. O chamamento é uma palavra, um termo grego, definido por Kalel, e literalmente pode ser traduzido por chamar em alta voz, como em um grito, chamar pelo nome e dar um nome a alguém. O mesmo Deus que ama, conhece e elege é o Deus que chama e o faz de forma eficaz. O chamado de Deus ele é a concretização histórica da predestinação eterna. E o chamado que Paulo se refere aqui não é o chamado externo, mas o chamado interno. Todo aquele a quem Deus predestinou desde a eternidade para a salvação, ao ouvir o evangelho, o chamado externo, passa por uma operação íntima, profunda e irresistível do Espírito Santo, qual é o chamado interno. A esta operação eficaz e transformadora do Espírito, denominamos vocação eficaz ou graça irresistível. Os eleitos de Deus são chamados irresistivelmente. Isso não significa que eles não podem resistir. Eles podem resistir temporariamente, mas não finalmente. Vocês percebem que os 5 pontos do calvinismo, eles estão linkados. Um é consequência do outro, que é consequência do outro, que é consequência do outro. Nada pode ser tomado separado. Tudo deve ser interpretado à luz das doutrinas da graça. Em terceiro lugar, nós encontramos a justificação, que é um termo em grego, dikaio, e significa literalmente declarar, pronunciar alguém justo, reto e apresentar evidências como em um ato forense. Já falamos isso anteriormente. A justificação ela é um ato forense de Deus, um ato legal e forense. Não acontece em nós, mas fora de nós. Não acontece do nosso coração, mas acontece no tribunal de Deus.
não é obra que Deus faz em nós, mas por nós. A justificação, ela não é uma infusão da graça, ou seja, ela não pode ser confundida com santificação, mas um ato judicial de Deus por nós. Consequentemente, ela não é um processo, mas um ato único e que não pode ser repetido. Não há graus na justificação, ou seja, todos os salvos, eles estão justificados da mesma forma. Somos justificados não pelas nossas obras, mas pela obra de Cristo. A base da justificação é a obra expiatória de Cristo na cruz, e o instrumento de apropriação dessa justificação é a fé. E o resultado da apropriação da justificação é a paz e a reconciliação com Deus. Então entenda, uma vez justificado, você está justificado. Você não pode ser justificado todos os dias, ele é um ato legal e forense, é onde Deus declara no seu tribunal de que você é isento de culpa diante dele. E essa isenção da culpa não se dá por base em méritos seus, mas por mérito de Cristo. Méritos de Cristo. Tem algum comentário aí, Jeff? Alguma pergunta, alguma coisa? Por fim, nós chegamos no quarto ponto, que é a glorificação. E aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo, ele usa uma palavra no grego, endoxasen, no aoristo, ou seja, pretérito perfeito, passado, glorificou. Isso significa que Deus vê o fim desse início, o fim desde o início. Em seu decreto, o propósito, todos os eventos futuros, eles são abrangidos. A glorificação é um fato futuro que se dará na segunda vinda de Cristo, mas nos decretos de Deus já é um fato consumado. Não importa se o caminho é estreito, se a estrada está juncada de espinhos, se os inimigos se alvoram contra nós, se estamos em Cristo, pelos decretos de Deus, já estamos na glória. Seguindo o modo de falar hebraico, esse é o tempo passado profético. Cristo, em cujo destino está incluído o destino dos eleitos, ele já foi glorificado. De maneira que nele a glorificação dos eleitos já foi realizada. F.F. Bruce afirma que a glorificação do povo de Deus é sua final e completa conformidade com a imagem do seu Filho. E diz ainda o mesmo escritor que a santificação ela é a progressiva conformação com a imagem de Cristo aqui e agora. A glória é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo depois e além. Ou seja, a santificação ela é o processo de conformidade com a imagem de Cristo e a glorificação é a perfeita conformidade com a imagem de Cristo. A santificação é a glória iniciada e a glorificação é a santificação completada. Maravilha, né? Coisa linda, né? Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus? Amém, vá. Paulo, ele enfatiza a inevitabilidade e a certeza absoluta da nossa glorificação. A glorificação, ela é o céu antecipado, é a glória já. O fim do nosso caminho, meus irmãos, não é um sepulcro coberto de lágrimas, mas o hino triunfal da gloriosa ressurreição. Nossa jornada não terminará com um corpo surrado pela doença, enrugado pelo peso dos anos e coberto de pó na sepultura, mas receberemos um corpo de glória, semelhante ao de Cristo. Filipenses 3:21. O nosso corpo, ele resplandecerá como o fulgor do firmamento e como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. O nosso choro cessará, nossas lágrimas serão estancadas, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque já estas coisas foram passadas. Apocalipse 21:4. Vocês viram alguma participação humana no processo e nos textos que nós acabamos de citar?
Identificaram alguma resposta humana aqui? A única resposta humana que nós temos, ela se encontra no versículo 31. O que diremos, pois, a estas coisas? A única resposta humana diante de coisas tão maravilhosas como as que acabamos de ler é o silêncio. Como está escrito: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2:20. E então o apóstolo, ele faz uma pergunta intrigante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é contra nós? O apóstolo, ele não está perguntando quem é contra a igreja, ou quem tem algum problema com a igreja. Porque se ele perguntasse isso, o próprio inferno e o inferno inteiro levantaria vociferando o seu ódio incontido contra os eleitos de Deus. A pergunta é: se Deus está do nosso lado, quem pode nos deter? Se o Rei, o Senhor do universo, está ao nosso lado, e se Ele nos amou, nos escolheu, nos chamou, nos justificou, desde a eternidade já decretou a nossa glorificação, então nós somos vitoriosos e invencíveis. Ainda que o inferno inteiro se levante contra nós, contra a igreja de Deus, certamente triunfaremos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. John Stott corretamente afirma: o mundo, a carne e o diabo pode continuar se alistando contra a igreja, porém, eles jamais poderão nos vencer se Deus é por nós. Warren Wiersbe diz que Deus é por nós e provou isto dando o seu Filho, verso 32. O Filho é por nós e prova isto intercedendo por nós junto ao Pai, verso 34. E o Espírito Santo é por nós, assistindo-nos em nossa fraqueza e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, verso 26. Deus trabalha, toda a Trindade trabalha para benefício da igreja, para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Verso 28. Em sua pessoa, em sua providência, Deus é por nós. Por vezes nós podemos nos pegar como Jacó lamentando, né? Todas estas coisas me sobrevêm, Gênesis 42, 36. Mas ainda que nós vivamos dificuldades, né? Ainda que as circunstâncias elas sejam de algum modo prejudiciais a nós, nós temos a certeza, nós podemos ter a certeza, nós sabemos, lembra o termo matemático? É algo certo, tudo isso contribuirá para o nosso bem. Versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? O argumento aqui é do menor para o maior. Se quando nós éramos pecadores, Deus nos deu o seu melhor, será que agora, justificados, tendo paz com Deus, sendo filhos de Deus, será que Deus também não nos dará tudo o que nós precisamos para a nossa salvação? Se Deus nos deu o maior, certamente Ele nos dará também o menor. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Ele entregou o seu próprio Filho por todos nós, e Cristo foi entregue para o nosso benefício, em nosso favor, em nosso lugar. Deus, ele não podia poupar seu Filho e executar o seu plano de redenção, por isso ele o entregou à morte para que pudéssemos ser redimidos. Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilatos por medo, não foram os judeus por inveja, mas foi Deus por amor que entregou a Jesus Cristo. Verso 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nenhuma acusação pode prosperar contra mim e você.
uma vez que Deus ele já nos justificou com base no sacrifício vicário de Cristo. Nós estamos quites com a lei e a justiça de Deus. Não há base legal, não há base legal para nenhuma cobrança contra nós no tribunal de Deus. A ideia de que nenhuma acusação pode ser levantada contra nós, porque Cristo, o nosso advogado, nos defende e porque Deus, o juiz, já nos declarou justificados, justos. Os nossos pecados foram perdoados, nossa vida já foi paga, nossa dívida já foi paga, e a justiça de Cristo ela foi imputada em nossa conta. Estamos justificados, e este é um fato real, absoluto e irrevogável. Não há, quando eu disse que não há base legal para nenhuma cobrança diante do tribunal de Deus com relação a mim e a você, é que não há provas, não há nada que Satanás ou que os nossos acusadores possam apresentar que elimine ou anule a justificação já realizada por Deus. Não tem como. Ele pode até apresentar acusações, mas nenhuma acusação será suficiente para nos condenar. A gente já está quite com Deus, cara. Não deve nada. Não deve mais nada, a dívida já foi paga. E isso não é algo que acontece diariamente, isso é algo que foi realizado uma vez e uma única vez para toda a eternidade. Quando você creu em Jesus, quando o Espírito, através do chamado externo e do chamado interno, atrai o seu coração e o submete a Cristo Jesus, você é justificado. Sua dívida é anulada. É como a imagem apresentada em Gálatas. A nossa dívida, eu acho que é em Gálatas, me corrijam se eu estiver errado, que a cédula que era contra nós foi pregada no madeiro. A cédula de dívida que era contra nós foi pregada no madeiro. É Gálatas mesmo, meninos? Confirma aí depois aí. Colossenses, olha lá. Fui um pouquinho longe agora. Glória a Deus. Por isso que a gente anota, varões de Deus, por isso que a gente tem um esbocinho aqui, porque lembrar de tudo isso não é mole não. Tem alguma dúvida com relação ao que já foi exposto até aqui? Não? Alguém se sente culpado diante de Deus? Alguém se sente culpado diante de Deus? Tenha paz, você já foi reconciliado com Deus. Tenha paz. Descanse não nos seus méritos, mas nos méritos de Cristo. Quando Cristo ele estava para ser assunto aos céus, ele não tinha nada para deixar para os cristãos. E o que ele nos deixou? Eu deixo-vos a minha paz. Eu vos dou a minha paz. A herança que Cristo outorga aos seus eleitos, no período de sua momentânea ausência, é a paz dele. É a certeza de que nós temos paz com Deus. Então, quando você for orar, não se sinta envergonhado, não se sinta-se humilhado. Você foi humilhado diante de Deus. Sinta-se humilhado. Pode se sentir humilhado. Porque Tiago diz, humilhai-vos debaixo da destra de Deus, para que em tempo oportuno ele vos exalte. Se humilhem diante da destra de Deus, se humilhem diante de Deus. Reconheçam a sua miséria. Não estou dizendo para vocês chegarem diante de Deus com prepotência, mas com temor, porque olha o que ele fez. Olha o que ele fez por nós. Verso 34, já estamos caminhando para o fim. Quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Então, embora os nossos acusadores apresentem provas ou acusações contra mim e você, isso é ineficaz. Por quê? Por 4 razões. Quem é que condena? Pois é Cristo quem? Cristo quem?
Versículo 34. Morreu. Então, nós vemos aqui, dentre as 4 razões para que as acusações sejam ineficazes, a morte vicária de Cristo. Cristo morreu por nós, em nosso lugar e em nosso favor. Ele sofreu o castigo que deveria ser sobre nós, que deveria ser meu e seu. Ele bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus que nós deveríamos beber. Era nosso. Ele sofreu o duro golpe da lei que nós deveríamos ter suportado e morreu a nossa morte. Então, primeira razão para que as acusações sejam ineficazes, Cristo morreu. Ou, antes, quem? Ressuscitou. Então, a segunda razão é a ressurreição de Cristo. A morte, ele não pôde retê-lo na sepultura. Cristo, ele triunfou sobre a morte e arrancou das mãos da morte o seu arguilhão. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. A morte, ela foi destronada. E a ressurreição de Cristo é a garantia de que o pagamento foi aceito. O pagamento, ele foi aceito. Sabe quando você vai fazer uma compra em uma loja e você não sabe se tem saldo suficiente no seu cartão de crédito? Aí você coloca, passa no crédito aí. A mulher vai lá, digita o valor, digita a senha aqui, moço. Aí você digita a senha. Qual que é a sensação que fica no seu coração? Tenha crédito, tenha crédito, tenha crédito. Aí quando aparece lá, aprovado, como você se sente? Aliviado. Aliviado, né? Pois é, Cristo, ele tem crédito suficiente para pagar a nossa dívida, e a dívida foi paga, a transação foi aprovada por Deus. Temos paz com Deus, e a ressurreição é a prova de que a transação foi aprovada. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. Então nós vemos aqui que Cristo, ele está à direita de Deus, e estar à direita de Deus nos remete a governo, uma posição de exaltação e soberania. Isso significa que Deus Pai, ele aceitou a obra expiatória e o exaltou sobremaneira, colocando-o acima de todo principado e potestade, e lhe dando um nome que é sobre todo o nome. O nosso Cristo ressurreto não é um coitado, não é um rei fraquinho que está construindo casa no paraíso para nós. Ele é um Deus soberano que está sentado à direita da majestade e que há de vir em glória para julgar vivos e mortos, e o seu domínio jamais terá fim. Cristo, ele é supremo. E por fim, ele intercede por nós. No versículo 34. E a intercessão de Cristo, ela aqui é absoluta e eficaz. Ele é o nosso intercessor legal. Ele nos representa diante do trono de Deus, continuamente, de tal maneira que nós não precisamos nos recomendar a Deus. Não é nós quem apresentamos as nossas defesas a Deus, é Cristo. Cristo quem intercede. Cristo quem é a intercessão. Eu me lembrei da... Ai, meu Deus do céu. Amém, irmãos? Tem alguma dúvida? Glória a Deus. Verso 35 ao 37, vamos ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo, ele responde à pergunta do versículo 34, quem é que condena?
ou quem pode nos condenar, com uma outra pergunta do verso 35. O que pode nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Então o argumento do apóstolo aqui é de que nenhum problema, nenhuma dor, nenhum sofrimento, nenhum obstáculo, nenhuma perseguição, nenhum imprevisto, nenhuma necessidade, nenhum acidente, ameaça ou espanto, e nem mesmo a morte violenta podem nos separar do amor de Cristo. E eu quero abrir nota aqui para o testemunho dos mártires. Se você ainda não leu o livro Heróis da Fé, os Heróis da Fé, né? O livro dos mártires. O Heróis da Fé é o que o Ismael recomendou, não é, Ismael? Não é o Heróis da Fé também, não? Como que é o livro que você falou lá para mim, Vaza? Que eu perguntei para você no comentário lá? Não se lembra não, Ismael está com sono. Então assim, se você não leu, leia o livro dos mártires. E você vai ter um testemunho claro com relação a essa questão da morte violenta não poder nos separar. Gente, se vocês, por exemplo, Isaías, ele foi cerrado ao meio. Isaías foi cerrado ao meio. E não é ao meio na barriga. É ao meio aqui, ó. Partido ao meio. 2 pedaços. Tiago, o irmão de Cristo, o justo, foi lançado do alto do templo, caiu, quebrou as pernas, se pôs de joelho com as pernas quebradas e orou por aqueles que o estavam fazendo aquilo com ele. Orou de perna quebrada. Os agressores inconformados com a justiça e a graça em Tiago, pegaram um bastão de ferro e lhe deram na cabeça. Nós temos um caso, no livro de Apocalipse, é um nome de um mártir que é citado, eu não me lembro o nome dele agora, de que ele foi posto, é o único mártir que é citado em Apocalipse, o testemunho dele, de que ele fora posto em um touro, dentro de um touro de bronze, e cozido até a morte. Ele não morreu queimado. Porque quando você é queimado vivo, a dor, ela está lá, ela é real. Mas não é tão longa quanto você ser cozido até a morte. Porque uma vez que você respira o fogo, isso queima todas as suas vias nasais. Queima todo o meio de você obter oxigênio. E por falta de oxigênio, você morre, acaba morrendo rápido. Não é tão rápido, mas é rápido. Agora imaginem você ser cozinhado, sua pele em um bronze quente, você virando para um lado e para o outro, ai, está doendo, virando para um lado e para o outro, até morrer. A morte violenta não pode nos separar de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada. Pelo contrário, em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. E a palavra grega aqui é hipernicomen, que nos remete à ideia de hipervencedores. Somos hipervencedores. E Paulo ele chega por fim no ponto culminante da sua argumentação, que é os versos 38 e 39. Alguém pode ler para mim o verso 38 ao 39, por favor? Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas que são presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então a convicção firme e inabalável de Paulo de que nem a crise, nem a morte, nem a desgraça da vida, nem os poderes sobre-humanos, sejam eles bons ou maus, anjos, principados e potestades,
nem o tempo presente ou futuro, nem o espaço alto e profundo, nem criatura alguma, por mais que tente fazê-lo, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Franz Lenhard apropriadamente cita 3 séries de provações que nos atingem. A primeira evoca os embates interiores da fé contra a dúvida. É a parte A do versículo 35, que nem a tribulação ou a angústia. A segunda, ela se refere às ameaças das quais os homens são os instrumentos. E a terceira faz intervirem as forças misteriosas que fogem ao controle do homem. Os versos 38 e 39. Para encerrar, Juan Skoll, de forma exultante, comenta que o capítulo 8 de Romanos, ele começa: nenhuma condenação há por estarmos em Cristo, e termina com: nenhuma separação há, porque estamos em Cristo. Entre o começo e o fim, há um profundo vale de lutas e conflitos. Eu não estou dizendo aqui que a nossa vida será fácil, porque nos é dito de que nem a morte violenta. Ou seja, há a possibilidade de isso vir sobre mim e você. Contudo, o viajante ou a imagem do peregrino a caminho da salvação ou da cidade prometida, ele tem a segurança da vitória. Que Deus seja louvado por tamanha salvação e bendita segurança. Tem um ponto que eu ia falar para vocês, mas fugiu da minha cabeça agora. Para concluir, já acabei a leitura já. Tudo que nós vimos até hoje, todos os pontos do calvinismo, a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos, elas estão linkadas entre si. Eu já disse isso. E a consequência inevitável e a conclusão lógica dos 4 primeiros pontos é a segurança eterna com relação à minha e à sua salvação. Nós não podemos perdê-la. Nós não perdemos perdê-la porque não foi conquistada por nós. Nós não podemos perdê-la porque nós não a conquistamos por mérito nosso. Não foi por causa de algo que Deus viu em você. O fato de você ser um eleito de Deus não te coloca em melhor posição do que as demais pessoas. Todos estávamos em uma condição de depravação total. Total. Não havia, não há um justo, nenhum sequer. Eu e você não somos justos por causa da nossa justiça, mas fomos justificados e por isso somos justos, porque a nossa justiça está aquém de nós, está fora de nós, nós a recebemos e nos apropriamos dela por meio da fé. Alguém tem alguma pergunta? Não? Que horas que é agora? Amém. Tem alguma pergunta, Rafa? Por favor, vaza. Só para ouvir? Faz aí, cara. Amém, varão. Irmãos, alguém tem alguma pergunta aí nos comentários aí? Quem está assistindo? Eu não sei quem está assistindo, mas se tiver, manda aí. Eu vou dar 10 segundos aí para alguém falar eu. Pô, Jeff, aí você me coloca em maus lençóis, hein, varão? Vamos lá. E aí, como que a gente pode explicar, né, esse texto? Hebreus 6, o quê?
Uhum. Amém. Vamos ler o capítulo 6, do verso 1. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Olha, tem algumas palavras interessantes aqui no texto, que é importante a gente se atentar. No início do versículo 4, o que Paulo diz? Porque é impossível. Ou seja, ele não está tratando aqui de uma possibilidade. Ele já inicia o texto afirmando que é impossível que os que já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Expor ao vitupério traz a ideia aqui de uma conformidade com o que fora feito pelos judeus a Cristo Jesus. Então, pelo que eu entendo, Jeff, desse texto aqui, primeiro Paulo ele já diz que é impossível os que são iluminados abandonarem, né, ou se afastarem das graças, né, dessa iluminação, que é o dom celestial, participantes do Espírito. Então, é impossível que os tais eles se afastem. Mas aqueles que recaem, porque há também a possibilidade e recaíram, esses, eles demonstram com a sua atitude de queda, ou de apostasia, porque esse recair aqui não é só um cair no pecado, é apostatar-se da fé, é negar tudo que eles conheceram. Então, esse recair, ele traz a ideia de que eles nunca estiveram de fato, ou nunca fizeram parte de fato disso. É claro, meus irmãos, há pessoas que não são eleitas no meio da igreja, eu digo, participando dos cultos? Sim. E estas que participam, elas não são participantes de algum modo do que o que os filhos de Deus recebem? A graça, a paz, o favor de Deus, elas não participam disso, de algum modo? Participam, sim. Mas eles são cristãos? Não. Então, é extremamente possível de que alguém participe das virtudes do reino de Deus já iniciado e não faça parte desse reino. É possível, sim. Mas isso não significa que eles foram e caíram. Mas isso só demonstra que eles nunca fizeram parte de fato. Então é assim que eu entendo esse texto. É assim que eu consigo entender agora. Pego de supetão aqui. Mas eu também entendo dessa forma. Que esse texto aqui não está falando propriamente de cristãos verdadeiros, mas sim, igual você falou, de pessoas religiosas que participam da comunidade e vão, por exemplo, toda a parte de doutrina e tradição, mas elas não foram e não experimentaram a conversão verdadeira, não experimentou o arrependimento verdadeiro, somente participam, né, da comunidade, mas uma hora elas saíram
Mataram da fé e por isso que não são considerados cristãos, e não são consideradas elas que perderam a salvação. Elas já não eram cristãs, né? Eu acredito, na minha opinião, que são aquelas pessoas que, por exemplo, não sei se estou certo, mas depois você explica, que saíram da igreja e não acreditam mais e acham que o evangelho é falso. Seria isso? Basicamente, você quer falar alguma coisa, Ismael? Quer falar alguma coisa, alguém? Basicamente é isso, mas para ilustrar bem o que é uma apostasia, eu diria que é alguém. Eu quero trazer a imagem de uma pessoa aqui, para ilustrar a apostasia. Judas Iscariotes. Comeu da mesma mesa, comeu do mesmo pão e vendeu a Cristo por 30 moedas de prata. E o entregou ainda com um beijo no rosto. Cínico. Né? Embora digno de um mestre. Jesus. Mas cínico. Então eu diria que o apóstata é alguém que participa destas coisas, mas que na primeira oportunidade que tem, ele entrega Cristo novamente para ser traído, morto. É um traidor. Um apóstata é um traidor. Só falando referente a esse texto, no caso então aqui essas pessoas, elas é como se elas tivessem ouvido a verdade e rejeitado a verdade. Não que elas eram salvas, né? Mas que elas tendo ouvido o pleno conhecimento da verdade, ainda assim rejeitaram a Cristo. E o legal que o MacArthur fala, no comentário dele, é que se a gente ligar esse versículo com o sentido de que os cristãos... Quer falar aqui? Fala aqui já. Fala aí para o pessoal ouvir. Não, é um comentário básico aqui referente a MacArthur, desses versículos. Ele diz assim, se a gente for querer usar esses versículos com o sentido de que os cristãos eles podem, então, perder a salvação, a gente vai ter que admitir que eles também jamais vai poder recuperá-la. Então, se você pode perder a salvação, jamais você vai poder recuperar. Então, não tem como ligar esses versículos com a perca da salvação, né? E também, o que eu já tinha falado, é que a gente pode concluir, então, que essas pessoas não é que elas eram salvas, mas que elas, tendo ouvido toda a verdade, todo o conhecimento, ainda assim elas rejeitaram a Cristo. Elas não eram salvas, elas ouviu e rejeitou. É como o que acontece hoje. Muitas pessoas ouvem um evangelho e rejeitam o evangelho, né? Então, acho que explica também. Tem a imagem também da parábola do semeador. Né? Os 3 tipos de solo, né? Nem todos os solos são solos férteis. Nem toda a terra é boa para produzir frutos, né? Há sementes que caem na beira do caminho e são roubadas ou pegas pelas aves. Há sementes que caem em solos cheios de pedra, rochosos, e há sementes que caem entre os espinhos. Mas há apenas um solo que produz fruto. O solo fértil. Então, é extremamente possível. Até porque, qual é a condição do homem? A condição do homem é uma condição de depravação. Né? O homem, ele é alheio de Deus, ele é alienado de Deus. O homem não quer saber de Deus. Então, é extremamente possível que tais pessoas, elas, como diz aqui, provem a boa palavra. Elas provam, como que colocam na boca, elas mastigam. Só que elas cospem. Elas cospem. É extremamente possível que elas cheguem a provar a boa palavra. Mas elas vão cuspir isso. Porque não é o que elas querem. Não é isso que elas querem. Não é esse o Deus que elas querem para elas. O Deus delas são os seus próprios ventres. Qual é o texto, Ismael, que você falou para ler? 1 João? Primeira João, capítulo 2, versos 18 e 19. Amém.
O Ismael falou que esse texto responde à questão de Hebreus. Diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Amém? A gente tem que se atentar ao texto, meus irmãos. Ao texto. Se o autor começa dizendo que é impossível que os verdadeiros recaiam, é extremamente possível de que aqueles que nunca foram eleitos, eles se entreguem Cristo novamente ao vitupério e o exponham à vergonha da cruz novamente. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então vamos orar então para encerrar. Senhor meu Deus, eu agradeço, Senhor, pelo teu favor. Eu peço perdão pela limitação da minha mente. Eu peço perdão, Senhor, por eu não ter me dedicado tanto quanto eu deveria me dedicar. Eu peço perdão, Senhor, pela minha limitação humana, Senhor. Me perdoe se de algum modo eu transmiti algum ponto incorreto e me traga a correção, Senhor. Permita que alguém me corrija posteriormente. Não permita que eu permaneça no engano. Mas se é a tua palavra que eu ministrei aqui agora, e se está de acordo com o desígnio do teu coração, eu imploro para que o Senhor, meu Deus, opere vida na vida daqueles que ouviram a mensagem. Que eles tenham paz, que eles gozem da tua paz, que eles gozem da certeza de que são reconciliados, de que eles têm paz com Deus, de que não há mais nenhuma condenação e de que nada pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Eu entrego tanto a minha vida como a vida dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que nos assistem nas tuas mãos, Senhor meu Deus. Nós somos gratos a Ti. Nós reconhecemos a Tua provisão e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Só lembrando que se você não tiver nenhuma programação hoje, nós recomendamos que você vá ao culto da nossa igreja Remidu, né? E eu não sei se vamos ter uma pausa de uma semana, mas nós vamos retomar novamente os estudos, abordando outros temas. Será definido entre a liderança da Eclésia. Amém? Então, fica atento aí que vai ter coisa nova para a gente. Deus abençoe a vida de vocês. A paz do Senhor.